Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, no Evangelho, convoca os 12 para se dirigirem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós hoje somos o novo povo eleito em Cristo, para espalhar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Salmo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé
e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Seguindo o tema da pertença a Deus, lemos no Evangelho que Deus não quer as pessoas para si mesmo, mas para os outros. O episódio narra a constatação da miséria da multidão e o envio dos 12 discípulos. Os primeiros versículos servem como um prelúdio para a escolha do grupo dos discípulos. Ao ver aquela gente, Jesus se compadece, sente seus sofrimentos e necessidades. Ele se move de compaixão, como Deus em relação ao seu povo. O Evangelho compara as pessoas a ovelhas sem pastor. Essa imagem, presente desde o Antigo Testamento, descreve a necessidade de uma voz para nortear o rumo a seguir. Jesus é a palavra de Deus encarnada que revela o mistério do amor do Pai. Continuando a dirigir-se aos seus discípulos, Jesus faz uma constatação e uma recomendação em forma de parábola. A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Isso, o discurso missionário seguinte fica preparado. Jesus chama para si um grupo de 12 discípulos. Esse número recorda as 12 tribos de Israel, significando que aqueles eleitos em Cristo formam um novo Israel. A eles, Jesus confere a autoridade recebida do Pai para a missão. Cabe-lhes continuar a agir à maneira de Jesus, expulsando os espíritos impuros e curando os males e as enfermidades. Em seguida, os discípulos se tornam apóstolos, isto é, enviados. Mateus só chama os seguidores de Jesus de apóstolos nessa passagem. A lista é encabeçada por Pedro, primeiro, que serve de modelo aos outros. Depois vem André, irmão de Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, Tadeu, Simão, Judas, o traidor. Então Jesus dá recomendações ao grupo. Eles são enviados ao antigo Israel, povo eleito na aliança. Não devem pegar o caminho dos pagãos e samaritanos, e têm a missão de proclamar que o reino dos céus está próximo. Mateus prefere essa expressão a reino de Deus, comum nos outros evangelhos, por causa da sensibilidade de seus leitores oriundos do judaísmo, no qual se evitava o uso do nome de Deus. Essa proclamação do reino não consiste em palavras apenas. Ela se realiza por meio da cura dos enfermos, da ressurreição dos mortos, da purificação dos então chamados leprosos e da expulsão dos demônios. O que Jesus fazia, os discípulos estavam autorizados e empoderados para fazer também. Os atos comunicam mais do que palavras. Os discípulos receberam de graça e assim deverão distribuir,
pois são portadores da presença de Deus, o Espírito Santo, que repele o mal e torna possível a comunhão do ser humano com Deus. O missionário não transmite nada de si, mas de Deus, que o inspira para aquela ação. Oremos. Nós te damos graças pela bondade de Jesus, porque Ele cuidou das multidões humanas quando estavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Nós te bendizemos pelos apóstolos que instituíste. Mestre da seara, nós te pedimos, envia operários para a tua seara. Torna-nos acolhedores do reino dos céus, que está bem próximo. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.